Olá, galera, sou do 7º ano. Espero que todos estejam bem e preparados para mais uma semana de estudos e desejo que estejam aproveitando esses momentos. Hoje, nossa aula vai ser diferente das outras aulas que temos feito. Por quê? Porque hoje vamos começar com a resolução da avaliação da nota livre, que foi realizada na 3ª semana do mês de maio, ok? Essa avaliação tem o peso 7. Estou com as perguntas em mãos e vou respondê-las para que vocês verifiquem se acertaram ou erraram, ok? Uma coisa, só irão verificar as respostas aqueles alunos que tiraram abaixo de 7. Caso contrário, não há necessidade nenhuma, né, galera? Outra coisa, não precisa ser exatamente como vou falar. Tem que constar algumas coisas sim, mas não precisa ser exatamente igual, ok? Nós vamos começar então a fazer a nossa resolução da prova, ok? A primeira questão se refere às grandes navegações, ok? E é a seguinte: baseando-se na sua aprendizagem sobre as grandes navegações, escreva um texto sobre o pioneirismo português. O primeiro reino a se lançar na expansão marítima foi Portugal, isso vocês sabem. Isso aconteceu por vários motivos, como, por exemplo, o fato de o processo de centralização política e unificação territorial haver começado mais cedo em Portugal do que em outros reinos europeus, além da localização que favorecia a navegação do Oceano Atlântico. Com a chegada de D. João ao poder, em 1385, iniciou-se uma grande transformação econômica no reino. Aliados aos burgueses, os reis da dinastia de Aves promoveram uma dinamização da economia interna do reino e investimentos no comércio marítimo. O objetivo principal era encontrar uma rota marítima para o Oriente, a fim de comprar especiarias e revendê-las aos demais reinos europeus, alcançando altos preços, altos lucros. D. Henrique, que era filho de D. João, foi muito importante nesse projeto. Ele tinha grande interesse por navegação e atraiu para a cidade de Sagres muitos navegadores, cosmógrafos, cartógrafos, mercadores e aventureiros. Reunidos, conseguiram desenvolver conhecimentos sobre técnicas de navegação e equipamentos.
Eles acreditavam que contornando o continente africano, conseguiriam chegar ao Oriente. Por esse motivo, a expansão marítima de Portugal optou pelo périplo africano, que vocês já estudaram, estão lembrados, não é mesmo? Então, poderia ser localização geográfica privilegiada de Portugal, com presença de litoral atlântico, que favoreceu a navegação, investimentos da burguesia portuguesa na navegação marítima e também a ausência de conflitos internos e externos, né? Portugal não tinha esse problema. Bem, a segunda questão se refere ainda às grandes navegações. É a seguinte: de acordo com sua aprendizagem sobre as grandes navegações, escreva sobre o imaginário europeu. Gente, esse era muito fácil, me perdoem. A falta de conhecimento dos europeus sobre o Oceano Atlântico acabou gerando espaço para superstições, lendas e crendices. Muitos chamavam o Oceano Atlântico de mar tenebroso, pois imaginavam povoado por monstros marinhos e com portais que levavam os marinheiros menos avisados diretamente para o inferno. Tais lendas eram reforçadas pelos naufrágios, gente, causado pela fragilidade das embarcações e pela precariedade dos meios de localização. Além disso, algumas teorias afirmavam que a Terra era plana. Estão lembrados disso? O que fazia os marinheiros temerem cair no espaço infinito ao se afastarem muito da costa europeia. Ok? Entendido aí? Beleza, né? Sem dificuldades até então. A terceira questão diz respeito também às grandes navegações e é a seguinte: com base no que você estudou sobre as grandes navegações, escreva sobre o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em 1494 na cidade de Tordesilhas. Os protagonistas aqui quer dizer personagens principais, não é? Foram Portugal e Espanha, que delimitaram através de uma linha imaginária. E ficou determinado uma linha que passava a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde, como fronteira entre Espanha e Portugal. O território a oeste da linha ficaria com a Espanha e a leste com Portugal. Beleza? Bem, a quarta questão se refere a reformas religiosas. Vejamos qual é. Baseando-se no que você estudou sobre reformas religiosas, elabore um texto sobre Martinho Lutero. Essa questão, galera, também não era difícil, não.
Martinho Lutero foi um monge alemão da ordem dos agostinianos que manifestou-se publicamente contra a venda de indulgências. No interior da igreja, desenvolveu-se o processo de contestação iniciado por Martinho Lutero, membro do clero e professor da Universidade de Wittenberg. Lutero era contra uma série de práticas da igreja, principalmente a venda de indulgências. Em 1517, revoltado por causa desse tipo de comercialização, que seria utilizado para concluir a construção da Basílica de São Pedro, em Roma, Lutero escreveu 95 teses em que ele expunha todas as suas críticas contra a Igreja e as fixou na porta da Catedral de Wittenberg. Como Lutero se negou a renunciar às teses e pedir perdão pela insubordinação, o Papa Leão X excomungou, quer dizer, expulsou, o monge agostiniano da igreja. Apesar da oposição da igreja, Lutero contou com o apoio de parte da nobreza. Lutero iniciou a elaboração da doutrina que embasaria uma nova religião. Durante esse período, também traduziu a Bíblia do grego para o alemão, possibilitando que mais pessoas lessem as Sagradas Escrituras, ato que era proibido pela igreja. Ok? Não era, aí galera, não era para fazer tudo isso, mas alguma coisa do que eu falei tinha que constar na resposta de vocês. Já avisei lá atrás. A quinta questão diz respeito ainda sobre as reformas religiosas. E é a seguinte: de acordo com sua aprendizagem sobre as reformas religiosas, escreva sobre usura, doutrina do justo preço, venda de indulgência e simonia. Bom, usura, cobrança de juros pelo empréstimo de dinheiro. Doutrina do justo preço, lucro obtido na venda de produtos fabricados por outras pessoas que, quando considerado muito alto, ia contra a doutrina do justo preço. Venda de indulgências era pagamento feito pelo perdão espiritual dos pecados concedidos pela igreja. Simonia, comércio de objetos sagrados. Ok? Bem, chegamos ao fim da resolução da avaliação da nota livre, reforçando, não era para escrever isso tudo que eu falei, mas algumas coisas que eu falei sim devem constar nas respostas de vocês. Bom, agora sim vamos começar a falar de conteúdo novo, que é sobre o Oriente, Índia, China e Japão. Mas hoje especificamente nós vamos falar sobre a Índia. Uma coisa. Antes de começarmos, o novo conteúdo, eu vou passar para vocês, uma imagem, que orienta sobre a Índia, que nós vamos falar sobre a Índia, e
antes de começarmos o novo conteúdo, eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês na página 20, né? 20, na verdade. Tem uns exercícios, conteúdo passado, que vamos melhor. Vamos pegar os exercícios da página 19 e vamos fazer juntos. Então, como é conteúdo antigo, eu gostaria que nós fizéssemos juntos. Melhor assim, não é? Deixa desse jeito. Fatores que impulsionaram Portugal a desenvolver condições para a expansão marítima. Um dos fatores foi Portugal ter conquistado precocemente a sua centralização política, ainda no século XIV, além de ter uma localização estratégica com relação ao Oceano Atlântico, o que lhe favoreceu o desenvolvimento náutico, beleza? A letra B. Quais eram as motivações econômicas de Portugal para se lançar nas viagens marítimas? Portugal tinha como objetivo chegar ao Oriente e obter especiarias que seriam comercializadas na Europa. E a letra C, de que maneira a prática mercantilista contribuiu para a expansão marítima na Idade Moderna. Vamos lá? O mercantilismo determinava que a riqueza de um reino poderia ser conquistada por meio de uma balança comercial favorável, ou seja, que o volume de exportação de produtos deveria ser maior do que o de importação, ok? Então, terminamos esse exercíciozinho, né, que estava na página 19 e era o conteúdo sobre as grandes navegações, ok? Bom, antes de eu começar realmente sobre o nosso assunto, eu vou colocar para vocês na tela o que nós vamos ver hoje, na verdade. Nós vamos ver os contatos comerciais entre Portugal e o Oriente. Nós vamos ver a Índia e diferenças religiosas, ok? Aqui no contatos comerciais entre Portugal e Oriente, eu coloquei esse mapa para vocês, que eu quero que vocês prestem atenção, porque logo abaixo tem umas perguntinhas, tá? E eu quero fazer também junto com vocês, tá? É rapidinho, são perguntas básicas, então é bem rapidinho. Primeiro, eu quero que vocês olhem ali no mapa que Vasco da Gama saiu ali de Lisboa, tá? Tá em cima, do nosso lado esquerdo. Ele desceu, passou pelo Oceano Atlântico, né? Contornou ali a África e foi parar em Goa, Índia, né? Deu para perceber ali? Então,
A primeira pergunta abaixo diz assim: de acordo com o mapa, preste atenção no mapa, em quais impérios os portugueses aportaram e que eram chamados de Índia? Ali ó, dá pra gente perceber, ali no marronzinho, qual era? Império Índia. O verdinho, China. E o lilazinho ali, rosinha, sei lá, é o Japão, ok? A letra B é a seguinte: em que continente esses impérios estão localizados? Dá para perceber lá em cima, né? Na Ásia. E descreva o percurso realizado por Vasco da Gama. Então ali eu já falei para vocês, Vasco da Gama partiu de Lisboa, olhem ali o mapa, navegou pela costa oeste da África, ele contornou o Cabo da Boa Esperança, ali embaixo, até alcançar o Oceano Índico, com algumas paradas na costa índica da África. A expedição chegou a Calicut, tá? Bem, agora sim, né, nós vamos falar sobre a Índia, ok? Em 1498, quando Vasco da Gama chegou à cidade de Calicut, que nós já vimos ali no mapa, né, anteriormente, na Índia, os árabes comercializavam especiarias que eram transportadas até os portos do Mediterrâneo. Essas especiarias eram vendidas aos mercadores de Gênova e Veneza, que predominavam o comércio dos produtos na Europa. Os comerciantes árabes não gostaram da presença portuguesa em suas praças de comércio, pois não desejavam concorrência nos negócios que realizavam. O samurim aqui, galera, significa senhor do mar, tá? E era utilizado pelos indianos para se referirem ao respectivo governante. Voltando. O samurim se sentiu ofendido com os presentes que recebeu. Percebam, recebeu chapéus, bacias, azeite, mel e 2 cartas do rei de Portugal, que propunha um acordo de comércio, e por essa razão os portugueses não foram bem recebidos. Diante dos produtos trazidos, o samurim não manifestou interesse em relação à carta do rei, né? Na verdade, para eles, o que eles receberam foi bugigangas, porcarias, sem valor nenhum. Os portugueses foram considerados violentos e agressivos. Mesmo havendo diferenças e dificuldades de comunicação entre os dois lados, os portugueses tiveram permissão para comprar as mercadorias indianas. O navegador Vasco da Gama
retornou a Lisboa em setembro de 1499. Suas embarcações estavam carregadas com toneladas de especiarias, como gengibre, pimenta, canela, né? Obtiveram um alto lucro com a venda desses produtos, cerca assim de 4.000%. Galera, é lucro. Como a viagem foi um sucesso, Dom Manuel mandou outras expedições com a intenção de firmar comércio português com os indianos, mesmo que violentamente. Em 1500, fizeram uma segunda expedição para a Índia, só que dessa vez usaram armas de fogo e eliminaram todos aqueles que se colocavam contra os portugueses. Invadiram terras, construíram feitorias, casas e igrejas. Gente, só para vocês lembrarem, feitorias foram aqueles entrepostos comerciais, né? Geralmente fortificados e instalados em zonas costeiras. Lembraram? Diante do poder de destruição dos canhões dos navios portugueses, líderes políticos indianos, os príncipes e os sultões, né, melhor dizendo, foram obrigados a aceitar alianças político-militares que proporcionavam benefícios para os comerciantes portugueses. Os portugueses, por volta de 1505, conquistaram a cidade de Cochin. Logo em seguida, as cidades de Goa, Damão, Bombaim, também conhecida como Mumbai e Di. Em 1505, para administrar todos esses territórios, criaram o Estado português na Índia, inicialmente sediado em Cochin e transferido para Goa em 1530. Portugal acabou se tornando o mais importante exportador de pimenta do reino para a Europa, em decorrência das viagens anuais para a cidade de Goa, principal porto dos portugueses. Não esquecendo que também comercializavam perfumes, algodão, cravo, canela, gengibre, noz moscada, diamante indiano, corante azul, né, que chamam de índigo, seda chinesa e nitrato de potássio, que era usado na fabricação de pólvora. Bem, a título de curiosidade para vocês, eu vou deixar o seguinte: a chegada dos portugueses sobre o aspecto cultural causou grande impacto entre os indianos, que os descreviam como gente bonita, de pele muito branca, usando botas e chapéus de ferro, incapazes de parar em parte alguma, estando sempre em movimento. Os indianos não conheciam o pão e o vinho. Eles acreditavam que os portugueses alimentavam-se de sangue e de pedras brancas. Os indianos tinham medo dos portugueses. Por quê? Porque eles tinham armas com som de trovão, de canhões que eram capazes de destruir um castelo de mármore com uma única bala. Muitos indianos viam os portugueses como seres místicos e invencíveis, tá? Tudo ok por enquanto? Bom, vou passar um outro assunto para vocês, né? Desculpa, eu pulei errado, né? Peraí, não é esse assunto, eu já passei isso.
sobre a Índia, mas Vasco da Gama perante o Samurim de Calicut, né? E agora, na verdade, né, essa imagem nós já falamos sobre a Índia. Na verdade, eu vou colocar para vocês diferenças religiosas. Eu coloquei aqui do nosso lado direito a estátua de Buda, tá? Em Gaia, lá na Índia, e coloquei do meu lado esquerdo de Nossa Senhora do Rosário, lá em Goa, tá? Diferenças religiosas. A expansão marítima não tinha apenas intenções comerciais. A Igreja Católica tinha interesses nessas expedições, pois havia perdido muitos fiéis na Europa com a Reforma Protestante. Estão lembrados desse assunto, né? Nós já conversamos sobre isso. Então, acreditava que assim poderia converter outros povos à fé católica. Por esse motivo, as expedições contavam com membros do clero como integrantes das tripulações. Assim que se fixavam no local, celebravam uma missa e iniciavam a construção de uma igreja. Os missionários da Companhia de Jesus chegavam com os comerciantes aos portos indianos e tinham a missão de converter os indianos à fé católica. Não foi nada fácil converter os povos orientais ao cristianismo. Os indianos tinham religiões próprias, lógico, como o hinduísmo, o budismo e o islamismo. Muitos mantiveram suas crenças, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre o hinduísmo, né? Só a título de curiosidade mesmo, né? O hinduísmo é uma religião que surgiu por volta de 3000 a.C. Sua denominação tem origem no nome do rio Indo, importante rio da Índia, tá? Os hindus acreditam na existência de vários deuses, na reencarnação e no karma, representados por uma circularidade de ações, em que o bem ou o mal praticado acaba voltando para quem praticou aqui na Terra. Assim, quem pratica o bem recebe o bem, e quem pratica o mal recebe o mal. Os hindus acreditavam ainda que os seres humanos não são iguais entre si, pois cada um tem uma alma com um nível diferente de evolução, tá? Então ali, e como eu disse para vocês, eu coloquei a estátua do Buda, porque eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o budismo. O budismo foi fundado por Siddhartha Gautama, chamado Buda. Filho de um príncipe do Nepal, Siddhartha queria atingir a iluminação como forma de abandonar o sofrimento, buscando o nirvana, que seria um estado de desprendimento espiritual do corpo físico, né? O budismo se manteve por muito tempo na Índia e no Ceilão, atual Sri Lanka, sendo levado posteriormente para a China. Os budistas acreditam na reencarnação de seres humanos em outro corpo na hora da morte. A sociedade indiana foi dividida em castas, ou seja, em grupos específicos de acordo com o nascimento de cada indivíduo.
A divisão em grupos se organizou no século XV a.C. Não havia possibilidade de um integrante de determinada casta se casar com um integrante de outra. Impossível. Havia apenas 4 castas: os brahmanes, que eram sacerdotes que oravam; os kshatriyas, eram os soldados que lutavam; os vaishyas, eram os fazendeiros e artífices que trabalhavam; e por fim os sudras, que ficavam na extremidade inferior da escala, lidavam com tudo que fosse impuro. Então, quem cuidava dessa parte eram os sudras. Bem, hoje nós vamos ficando por aqui, né? Mas, como sempre, antes de nós terminarmos, eu vou deixar para vocês somente o caderno de atividades lá da página 11, ok? Eu tenho absoluta certeza que vai ser tranquilo para vocês responderem essa questão. Por favor, levem bem a sério, prestem mais atenção, né? Eu sei que às vezes é cansativo, mas vocês precisam prestar atenção. É só questão de prestar atenção, mais nada, ok? Bom, como eu disse, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem nós voltaremos a um novo assunto, tá? Espero que todos fiquem bem. Um beijo para vocês, ok? E até a nossa próxima aula.